Spiritus, mentes tuorum visita, impressum perna gratia, que tu creasti vectora. Miseris Paráclitus, altissimi Domum Dei, fans vivos ignis. Sexta-feira, 18 de junho, 11ª semana do Tempo Comum. É uma graça especial acompanhar com o Senhor, com a Senhora, a Palavra de Deus. Muito obrigado, viu? Mas nós queremos que o Senhor e a Senhora nos ajude a compartilhar este nosso material, convidar outras pessoas a ouvir a meditação, aqueles e aquelas que são da fraternidade missionária sacerdotal Santa Teresinha do Menino Jesus, enviar para os seus oblatos e oblatas e pedir para que não só vejam, como curtam. É muito importante. E aqui nos encontramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós seguimos com o texto do Período dos Reis, o capítulo 21. A morte de Nabote chega a Deus e Deus manda Elias, o grande profeta, que é muito destacado no primeiro livro dos Reis, a ir ao encontro de Acabe e lá lançar sobre ele a maldição, dizendo: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. E Elias encontra Acabe, e Acabe diz: afinal encontraste-me, ó meu inimigo. E aí então Elias fala sobre tudo aquilo que aconteceu quando Nabote cede à tentação e age de forma ímpia, diferente daquele que deveria ser exemplo, E diz Isaías a Acabe que também Jezabel sofrerá. Os cães também devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Isso vai acontecer. Mas o que acontece é quando Acabe ouve tudo isto, percebe que ele desagradou a Deus, porque a isto incitava sua mulher Jezabel. Novamente, aquele cuidado na leitura. Ele entende que se portou de modo abominável, seguindo os ídolos, as práticas dos amorreus, e que então dessa forma estava distante do que propunha o próprio Deus. Acabe então rasga as vestes, pôs um cilício, uma corda nos seus rins e jejua. Dorme envolto no pano de penitência e andava abatido. Sinais exteriores de um coração aquebrantado e um sinal também de que ele se humilhava e se arrependia. Diante disso, Deus fala a Elias: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Meu irmão e irmã, é sempre oportuno ler com muita pausa, atenção e cuidado os textos sagrados, para que dessa forma busquemos, com auxílio da graça de Deus, compreender o espírito do texto e muita cautela para não levar ao pé da letra, muita cautela. Daí os estudiosos, os biblistas,
que não é que eles mudam os textos sagrados, mas nos ajudam a entender como ler este texto naquele contexto e como colocar este texto no contexto de hoje. Isso é muito importante. E aqui podemos dizer de forma muito tranquila: Deus não quer ninguém dividindo o nosso coração. Ele é o centro da nossa vida. E mais, Deus quer que nós sejamos coerentes com a nossa fé. E certamente Deus nos alerta que todas as vezes que fizermos o bem acontecerá. Todas as vezes que fizermos o mal vai acontecer. Porque é a lei do eterno retorno, é a estrutura da vida. Não é Deus que fica dizendo: você vai sofrer, você não. Por favor, vamos ter cautela. Mas, sim, diante de uma situação ruim, negativa, errada, pecaminosa, não temos medo de voltar para Deus. Isso aqui é muito importante também. Muitas vezes erramos, eu que o diga, muitas vezes erramos. E o que acontece quando erramos? Ficamos com vergonha, ficamos como aquela criança que fica se escondendo do pai e da mãe por conta dos erros feitos. Deus não quer que nós fujamos dele. Ao contrário, Deus quer que nos arrependamos e que voltemos a ele para termos forças para evitarmos pecados futuros. E aí o Salmo 50 diz: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. E diz: eu reconheço toda a minha iniquidade. E aqui nós temos que entender: Deus não age como nós. Nós ficamos lembrando do que o outro fez, ficamos com reticências, ficamos com distâncias, ficamos frios, ficamos muitas vezes assim, com aquela cautela humana. Deus não é assim. Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas nós precisamos, de dentro para fora, de fato, buscar em Deus a graça do recomeço. E o Evangelho de Mateus, novamente um grande ensino àqueles e aquelas que o seguem. Jesus diz que o mundo, fala: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Quando é difícil perdoar, meu irmão e irmã, reza por aquela pessoa. Não precisa ficar toda hora falando com aquela pessoa ou dizendo o nome. Não, calma, tudo tem seu tempo. Mas reza pela pessoa. Reza por aquela pessoa. Para que no tempo de Deus, você, em relação àquela pessoa, possa ter a paz interior. E lembrando sempre, Deus faz chover sobre bons e maus, faz o sol brilhar sobre bons e maus. Deus nos ama a todos. Por isso, a meta, enquanto isso, vamos peregrinando, mas a meta é: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E aquele e aquela que estão seguindo rumo a essa meta, não fica apontando o dedo para os outros, não. Vive a tua vida em Deus. E esta vida, ela será então um testemunho. Não precisa ficar apontando os pecados dos outros. Não precisa ficar julgando os outros, separando os outros. Isso não é sinal de convertido. Isso é sinal de neurose. Isso é sinal de que alguma coisa está errada naquela que se diz crescer em Deus. Por quê? A mesma medida que usarmos para medir os outros será usada para me medir. O mesmo dedo que eu aponto ao outro será usado para me apontar minhas faltas.
Deus está comigo. E é Ele que nos abençoa. Abençoa também a nós, a nossa água, e nos dá força para seguirmos em frente. Shalom.